Olá, pessoal. Vamos tentar retomar aqui o tema 5, que foi o último tema que nós tratamos em sala de aula, tá bom? Que fala a respeito das ideias das trombadas. Lembra da ideia dos carrinhos que eu falei para vocês montarem? Pois é, a atividade do tema 5, ela pede que você faça esse experimento, tá? E responda com base nesse experimento. Só que você pode responder também usando a sua imaginação e fazendo a leitura da apostila, claro, do material. Só que, se você fizer o experimento, essas coisas vão ficar guardadas privilegiadamente na mente de vocês, tá bom? Bom, o que nós podemos observar aqui nesse desenho, tá? Onde nós vamos ver aí dois carrinhos. Eu vou chamar o carrinho A, que vai executar o movimento da esquerda para a direita, o carrinho B, da direita para a esquerda, tá? Observar também que tanto o carrinho A como o carrinho B, se você for observar os dados, a velocidade de cada um é 10 metros por segundo. Observe que está nas informações. E também as massas desses carrinhos são as mesmas, né? Ambos têm a massa de 20 gramas. Então, eles estão com a mesma quantidade de movimento. Só que eles estão executando o movimento que tem a mesma direção, porém tem os sentidos contrários. Mesma direção, sentido contrário. Para que vocês não esqueçam nunca mais, lembre da seguinte dica: se eu estou falando direção, e eu posso me referindo a duas direções, tá? Ou seja, a duas retas, ou uma reta horizontal ou uma reta vertical, tá? Porém, se eu estiver falando de sentido, lembre sempre da seta, que o sentido pode estar apontando para a esquerda ou pode estar apontando para a direita. Observe o seguinte: o que a gente pode observar mais? Se eu quiser calcular a quantidade de movimento de cada um desses veículos, tem como com os dados que foi falado? Sim, claro que tem. Quantidade de movimento é um vetor, tá? Como é que eu vou descobrir esse vetor? Vou fazer o cálculo individual para cada carrinho, tá? O carrinho A é massa vezes a velocidade. Então, cadê a massa do carrinho A? 20 gramas. Cadê a velocidade do carrinho A? 10 metros por segundo. Logo, se eu multiplicar esses dois escalares, tá? Eu vou ter, aliás, essas duas unidades aí, só corrigindo aí que eu falei, eu vou ter 20 vezes 10, ou seja, eu vou ter 200. Esse 200, referente à quantidade de movimento do carrinho A, eu vou dizer que ele é positivo porque ele representa o movimento que está acontecendo da esquerda para a direita, ok? Agora, o carrinho B, da mesma forma, velocidade 10 metros por segundo. A massa, 20 gramas. Quantidade de movimento do carrinho B é a massa vezes a velocidade, que vai dar 200 unidades de movimento, tá? Lembrando, 200 o quê? O que eu estou multiplicando? Quais são as grandezas que estão sendo multiplicadas? Não é massa vezes a velocidade? A unidade que mede a massa é o grama. A unidade que mede a velocidade, metro por segundo. Então, 200 gramas vezes metro por segundo, ok? E a questão dos sinais, observe que esses sinais são opostos, então eles vão se anularem, ok? Quantidades opostas se anulam. E o motivo delas se anularem é exatamente pelo fato de eles estarem descrevendo a mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, menos 200 mais 200, zero. Observe que quando esses dois carros se chocarem, o que vai acontecer? Vai acontecer a transmissão de movimento para o outro. Quem está indo para a esquerda vai voltar para a direita, quem está indo para a direita volta para a esquerda, porque eles receberam o movimento do outro. Ok? Então, vamos dar uma continuação aí. Agora, o que nós vamos observar na próxima ilustração aqui, tá? Nós vamos observar que dois veículos, vou chamar o carro A e o carro B,
eles vão executar que tipo de movimento agora? Observe que a diferença desse experimento aqui para aquele anterior é que eu vou ter o carro A vai estar com a velocidade superior ao carro B, ok? O carro B já também está em movimento, só que ele está com um movimento menor, portanto, quando o carro A se chocar com o carro B, ele ainda vai ficar com um pouquinho de movimento, ainda vai se movimentar um pouquinho para frente, de modo que o carro B, ele vai inverter o sentido do seu movimento. Quer ver? Vamos observar aí. Nesse próximo experimento aqui, o que a gente pode observar, tá? De acordo com os dados que nós estamos olhando, os carrinhos são os mesmos, possuem as mesmas massas, ambos possuem 20 gramas. Agora a gente vai observar que tem um que vai estar com velocidade zero, ou seja, vai estar em repouso, e eu tenho outro que vai estar com a velocidade de 10 metros por segundo. O que vai acontecer aqui nesses dois carrinhos? Se eu quiser calcular a velocidade do carrinho A, vai continuar sendo 200 gramas por metro vezes metro por segundo, tá? Ele está dotado de movimento. Se eu quiser descobrir qual é o movimento do carro B, eu pego a velocidade e multiplico pela massa. Como ele está em repouso, logo a quantidade de movimento dele é 0 grama metro por segundo. Então, a quantidade de movimento ela vai se conservar e, no caso, será 200 gramas por segundo. Vamos ver o que vai acontecer, tá? No seguinte experimento.